Você sabia que um dos maiores profetas da Bíblia foi chamado por Deus para andar nu e descalço por 3 anos? E que ele enfrentou tanta perseguição que, segundo a tradição, foi cerrado ao meio por pregar a verdade? Estamos falando de Isaías, o profeta cujo nome significa "O Senhor é salvação". Sua vida e ministério são uma jornada de coragem, obediência e fé inabalável. Neste vídeo, vamos explorar em 10 capítulos quem foi Isaías, como ele foi chamado, suas profecias mais poderosas e o impacto que ele teve até hoje. Descubra como as palavras de Isaías apontaram para o Messias séculos antes de Cristo e como sua história pode transformar a sua fé. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também deseja mergulhar na palavra de Deus. Agora vamos à incrível história de Isaías. Isaías foi um profeta que viveu em Judá no século 8 a.C., em um período de grande instabilidade política e espiritual. O reino de Israel ao norte havia sido conquistado pela Assíria e Judá vivia sob constante ameaça de invasão. Foi nesse cenário que Isaías entregou suas mensagens de juízo e esperança. Seu ministério abrangeu o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Muitos acreditam que Isaías tinha origem nobre, o que explicaria seu acesso à corte real e seu papel de conselheiro. Ele era casado e teve pelo menos 2 filhos, cujos nomes também eram proféticos: Isaías 7:3, Isaías 8:3. O livro de Isaías contém 66 capítulos e é considerado uma obra-prima da literatura bíblica. Ele mistura poesia, profecia e narração, abordando temas como a justiça de Deus, o arrependimento e o futuro glorioso que viria através do Messias. O chamado de Isaías, Isaías 6, é um dos momentos mais poderosos da Bíblia. Ele teve uma visão impressionante de Deus em seu trono, cercado por serafins que clamavam: "Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos". Diante da glória divina, Isaías reconheceu sua pequenez e pecaminosidade. Mas Deus o purificou e o chamou para uma missão: ser sua voz ao povo de Judá. Isaías aceitou de imediato, dizendo: "Eis-me aqui, envia-me a mim". Essa visão nos ensina que Deus purifica e capacita aqueles que Ele chama. Ele não exige perfeição, mas um coração disposto a obedecer. No capítulo 20, Deus deu a Isaías uma ordem extremamente difícil: andar nu e descalço por 3 anos. Essa ação simbólica era uma profecia visual, alertando Judá sobre o destino do Egito e da Etiópia, que seriam levados em cativeiro pelo Império Assírio. Andar nu era um sinal de humilhação, mostrando como essas nações seriam derrotadas e envergonhadas. Isaías se tornou um exemplo vivo da mensagem que pregava, demonstrando obediência total a Deus, mesmo diante de um pedido tão radical. Esse episódio nos lembra que obedecer a Deus nem sempre é fácil ou confortável, mas sempre tem um propósito maior. Isaías frequentemente confrontava os líderes de Judá, denunciando sua corrupção, idolatria e alianças políticas equivocadas. Um exemplo marcante foi sua interação com o rei Acás. Quando Judá enfrentava a ameaça de invasão, Acás queria fazer uma aliança com a Assíria. Isaías o advertiu a confiar somente em Deus, mas Acás ignorou o profeta e preferiu seguir seu próprio caminho. Isaías 7:1-14. Essa resistência à mensagem de Isaías reflete um padrão que vemos ao longo da Bíblia. O coração humano muitas vezes prefere soluções rápidas em vez de confiar plenamente em Deus. Isaías é conhecido como o profeta messiânico por suas inúmeras profecias sobre Jesus. Ele anunciou que o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7:14. Seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Isaías 9:6. E traria justiça e salvação. Isaías 53 é talvez a passagem mais conhecida.
descrevendo o Messias como o servo sofredor. Ele seria rejeitado, ferido por nossas transgressões e levaria sobre si o pecado de muitos. Essas profecias se cumpriram séculos depois na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Assim como outros profetas, Isaías sofreu perseguição por proclamar a verdade. Ele confrontou reis e sacerdotes e sua mensagem de arrependimento nem sempre foi bem recebida. Apesar disso, Isaías permaneceu fiel ao seu chamado, mesmo diante da oposição e do desprezo. Esse exemplo de coragem nos encoraja a permanecer firmes na fé, mesmo quando enfrentamos resistência por seguir a Deus. Embora a Bíblia não descreva a morte de Isaías, a tradição judaica afirma que ele foi martirizado durante o reinado do rei Manassés. Segundo textos como o Talmude e a Ascensão de Isaías, ele foi cerrado ao meio por ordem do rei. Essa morte brutal mostra o preço que muitos servos de Deus pagaram por sua fidelidade. Isaías, mesmo diante da ameaça de morte, nunca desistiu de proclamar a verdade. Isaías não foi apenas um profeta para seu tempo, suas palavras continuam a impactar gerações. Seu livro é citado mais de 60 vezes no Novo Testamento, e suas profecias sobre o Messias são fundamentais para a fé cristã. Além disso, Isaías nos ensina lições valiosas sobre obediência, coragem e confiança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Ao longo dos séculos, Isaías inspirou artistas, escritores e músicos. Obras como o Messias de Handel são diretamente baseadas em suas profecias. Pinturas, como as de Michelangelo na Capela Sistina, retratam Isaías como um dos grandes profetas. Sua influência transcendeu a religião, tornando-se um símbolo de esperança e redenção. Isaías nos mostra que a obediência a Deus exige sacrifício, mas sempre vale a pena. Ele nos lembra que confiar em Deus é melhor do que depender de nossa própria força ou das circunstâncias ao nosso redor. Além disso, sua coragem ao proclamar a verdade, mesmo diante de perseguições, nos desafia a viver uma fé inabalável. Que possamos, como Isaías, dizer todos os dias: eis-me aqui, envia-me a mim. A história de Isaías é um convite para confiar em Deus, mesmo quando suas instruções parecem difíceis. Sua vida nos inspira a buscar a santidade, proclamar a verdade e esperar com fé na salvação que vem do Senhor.